Olá, amigo! Nessa aula eu vou falar um pouco sobre leis ponderais, que são leis que foram descobertas, uma das primeiras leis da química, que foi descoberta por meio do uso de uma balança. Então, a balança é um instrumento central para a descoberta das leis ponderais. A primeira lei é a Lei de Lavoisier, conhecida como Lei da Conservação das Massas. O Lavoisier ele enuncia que, para uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, aqui eu tenho uma reação genérica. Então, a massa do A mais a massa do B, isso é igual à massa do C mais a massa do D. Lei da conservação das massas. Aqui eu tenho dois exemplos. Gás hidrogênio mais oxigênio formando água. Síntese da água. Bom, se você somar os reagentes 8 gramas com 64 gramas, eu vou ter 72 gramas de reagente. Qual a massa de água obtida? Massa dos reagentes igual do produto, eu vou ter 72 gramas de água. As leis ponderais, vale ressaltar, que é o berço do cálculo estequiométrico. Tudo aquilo que você estudou ou vai estudar do cálculo, você vai perceber que a raiz ela está na lei ponderal. Aqui um outro exemplo, uma reação ácido-base. Ácido mais base formando sal e água. Eu quero descobrir a massa de água. Bom, eu sei que a massa antes tem que ser igual à massa depois. Se você fizer essa soma, isso vai dar 76,5 gramas, que tem que ser igual à massa depois, tem que ser igual a 58,5 gramas mais x. Passa para cá subtraindo, x vai ser igual a 18 gramas. Isso foi uma constatação que o Lavoisier percebeu. Olha só um fato interessante. Imagine uma balança de prato. Em cada lado da balança eu vou colocar um pedaço de carvão. Carvão tem praticamente carbono. 10 gramas. Então, 10 gramas de carbono em cada lado. Bom, como a massa é a mesma, inicialmente essa balança ela está equilibrada. Agora, eu vou queimar o carvão do lado direito. Então, vou queimar. Eu quero saber o que vai acontecer com essa balança no final do experimento. Bom, o que é queimar o carvão? Então, eu tenho carvão que é sólido. Queimar, ele vai reagir com o oxigênio do ar e vai formar gás carbônico. Olha só, é uma reação que forma gás. Como esse experimento foi feito num frasco aberto, esse gás ele vai embora. Se ele vai embora, esse lado vai ficar mais leve, então ele vai subir. Então essa balança ela vai desequilibrar. Esse lado desce, esse lado sobe, esse lado fica mais leve. Isso é fácil de você imaginar. Quando você faz churrasco, por exemplo, e queima carvão, no final do churrasco só sobra cinza. E aquela cinza ela é muito mais leve. Ah, mas então o que aconteceu com a massa? Você estava errado? Não. É porque foi uma reação que houve a formação de gás e o gás ele vai embora. Como esse gás vai embora, houve uma perda de massa. Tudo bem agora. Se essa queima fosse feita em frasco fechado, os pratos continuariam equilibrados. Porque em frasco fechado não existe perda de massa. Tá? Um outro exemplo também importante, imagine a mesma balança de prato, só que agora eu vou colocar em cada lado bombril, palha de aço. Palha de aço é feito praticamente de ferro. Então, 2 gramas de ferro em cada lado. No início, essa balança está equilibrada, porque a massa é a mesma. Aí eu vou queimar a palha de aço do lado direito. Então, vou queimar. O que vai acontecer com a balança no final do experimento? Bom, o que significa queimar o metal? Quando a gente queima o metal ele vai reagir com o oxigênio do ar
e vai formar um óxido iônico, que é sólido. Então, vamos colocar aqui formando o óxido de ferro 3. Então, só para balancear. Então, aqui 3, 2. Então, olha só. Você tinha antes ferro. Na queima, esse ferro incorpora o oxigênio que está no ar. Então, a massa do produto dá a impressão que a massa do produto é maior. Então, esse lado ele vai ficar mais pesado, porque o ferro incorporou o oxigênio do ar. Então, esse lado da balança, ele desce, e esse lado sobe. Desceu porque ficou mais pesado. É claro que esse aumento de massa só foi verificado porque essa queima foi feita em frasco aberto. Em frasco fechado, do começo ao fim, essa balança continuaria equilibrada, mas em frasco aberto, a impressão que dá é que houve um aumento de massa. Isso acontece para a queima de qualquer metal. Então, se você pegar um metal qualquer e reagir com o oxigênio do ar, você vai formar um óxido iônico. E esse óxido iônico, num frasco aberto, vai dar a impressão que ele é mais pesado. Óxido iônico. Na verdade, a massa do óxido iônico é a massa do metal mais a massa do oxigênio que antes não foi registrado. Tá bom? A segunda lei desse vídeo é a lei de Proust, ou lei das proporções definidas. O que o Proust percebeu? Ele percebeu que para a mesma substância, independente da sua origem, a composição em massa é constante. Então, no caso da água, independente da origem, 11% é de hidrogênio, 89% é de oxigênio. Significa que para cada 100 gramas de água, independente da origem, 11 gramas é de hidrogênio, 89 gramas é de oxigênio. É claro que essa relação em massa ela se mantém se eu dobrar a quantidade de água. Então, se eu tiver 200 gramas de água, eu vou ter o dobro de hidrogênio e o dobro de oxigênio. Essa proporção ela é constante, independente da origem da substância. Essa relação que vale para uma substância, vale para uma reação. Então, olha só. 2 experimentos. Primeiro experimento, 6 gramas de hidrogênio, 28 de nitrogênio, 34 de amônia. Repare a lei de Lavoisier, 6 com 28, 34. Segundo experimento, eu dobrei a quantidade de hidrogênio. Automaticamente, dobra do nitrogênio e dobra a amônia, para manter a proporção. Então, a lei de Proust, que vale para a substância, eu posso estendê-la para uma reação química. Uma forma de mostrar a lei de Proust é que a razão é constante. Como assim? Se você pegar a massa de hidrogênio do primeiro experimento e dividir pelo segundo, vai ser igual à do nitrogênio, que vai ser igual à da amônia. É uma forma de mostrar a lei de Proust. Tá? Agora vamos pegar um exercício aqui, síntese da água. Hidrogênio mais oxigênio formando água. Então aqui eu tenho 2 experimentos. Aqui eu tenho a massa dos reagentes, massa dos produtos e repare, tem excesso. Excesso é aquilo que sobra no final da reação. Para eu estudar lei de Lavoisier e lei de Proust, recomendo você primeiro retirar o excesso. Então, olha o primeiro experimento. Tenho 3 gramas de hidrogênio, 30 de oxigênios, formando X de água. Quero descobrir a massa de água. Primeiro, descobrir quanto de oxigênio efetivamente reage. Tenho 30, sobra 6, significa que foi consumido de oxigênio 24 gramas. Para eu achar a massa de água, eu vou trabalhar com com Lavoisier. 30 mais 24, 27. Massa de água, massa do produto, 27 gramas. Quero descobrir quanto de oxigênio tem excesso no experimento 2. Bom, esses 2 gramas, na verdade, uma parte reage, uma parte sobra. Quanto sobra?
para isso, vou descobrir quanto reage efetivamente. Lei de Lavoisier. Massa antes é igual a massa depois. 1,8. A soma tem que ser 1,8. Se aqui é 0,2, para 1,8, aqui vai ser 1,6. Tenho 2, reage 1,6, vai sobrar 0,4 gramas. Tudo bem? A lei de Proust, ela pode ser verificada quando você tirar o excesso, hein? Então, 3 dividido por 0,2 é igual a 24 dividido por 1,6 e não a 30 por 2. Então, para trabalhar as leis, recomenda-se, então, retirar o excesso. E é isso aí, moçada.